Oi, gente, tudo bom? O assunto relevante de hoje, a gente queria falar pra vocês sobre qual que é a principal diferença entre menta e hortelã. Autista. Sim. Sempre tem autista do vídeo. E A gente quer saber nem qual sabe, vocês preferem mais. Tipo assim, se tem uma balinha de menta e uma balinha de hortelã, qual que você vai preferir? A gente não sabe qual preferir porque a gente nem sabe qual que é a diferença dos dois. Pra mim é a mesma coisa, mas tem diferença. Se você souber a diferença aí, coloca nos comentários. Então, no vídeo de hoje a gente quer falar sobre um assunto que a gente tem escutado esse assunto em todos os lugares. Então, se não for Deus falando, a gente não tá sabendo. A gente não tá sabendo. Que é sobre nível raso. A gente quer falar sobre esse assunto por quê? Porque a gente tem vivido uma geração que está muito acostumada com a não se aprofundar na presença de Deus. São pessoas que têm experiências rasas, são pessoas que na verdade talvez nem tenham experiências. Acho que o principal fato de eu querer falar sobre isso com vocês foi porque eu tive algumas experiências recentemente. E aí eu quis falar sobre isso com vocês porque uma coisa que o Espírito Santo falou comigo nesse dia foi que o grande problema da situação é que as pessoas podem achar que a presença dele é aquilo. E aí, assim que elas tiverem alguma experiência na vida delas e que elas receberem aquele nível raso, elas vão achar, Deus é isso aqui e eu já tô com Deus porque eu tenho essa experiência. E essa experiência se assemelha àquela experiência quando disseram, Deus está neste lugar. Exatamente. E não tava. E aí, como que a gente fica nesse processo, né? E aí tem até um livro que eu tenho lido que tem... Tranquilo o livro, vou nem recomendar. Loucamon o nome. E aí ele fala, tô lendo exatamente um capítulo que fala sobre pessoas mornas dentro da igreja. E aí ele fala que as pessoas mornas, elas se preocupam em ser suficientemente boa e tá ótimo. Tipo assim, recebi Jesus aqui agora, senti a presença dele aqui, então não vou buscar mais daqui, eu não vou passar, porque é o suficiente, que exatamente entra no nível raso. E é engraçado porque a gente teve uma reunião com o nosso pastor e ele falou exatamente das mesmas coisas. Então foi assim uma confirmação do que tem acontecido. Eu sinto que essa geração tá muito nesse nível de tipo assim, eu vou buscar só até onde me convém. Inclusive o livro até fala, né, que pessoas mornas se preocupam ou acham incrível histórias de pessoas que revolucionaram, de cristãos que são extremamente radicais, mas elas acham legal e ponto, não quer fazer a mesma coisa, não quer pagar o mesmo preço. E aí acaba não vivendo o que aquele cristão tá vivendo, né? Ela acha incrível, mas tá. Não vivem a mesma coisa. Não vai, e aí como que quer ter os mesmos resultados se você não tem o mesmo nível de busca, o mesmo nível de entrega, né? Porque não vai dar mesmo. Eu tô lendo um livro também chamado Caçadores de Deus. É um livro que, na verdade, eu já li há muito tempo atrás. E foi um livro que me fez ficar desesperado por Deus. E aí ele é um devocional. Inclusive nesse livro que eu tô lendo, ele fala que as pessoas na época de Jesus, elas buscavam a presença de Deus, independente do que ia acontecer com elas. Inclusive o capítulo se chama Esqueça os Bons Modos. E ele fala que as pessoas deixavam os bons modos de lado. Por exemplo, teve uma moça que ela tava com fluxo de sangue, que ela decidiu passar pela multidão. E aí era proibido, inclusive, fazer isso, né? Ela não podia estar no meio da comunidade. E ela decidiu, então, atravessar aquela multidão para poder encontrar a presença de Deus, para receber algo, né? Enfim. E ele fala que as pessoas religiosas da época, as pessoas que conheciam a Bíblia, que tinham conhecimento a respeito da palavra de Deus na época, eram pessoas com quem Jesus não tinha vontade de estar, né? Eram os escribas, eram os fariseus, eram pessoas que eram tão religiosas. E ele fala até o seguinte, talvez se você sentasse para conversar com um fariseu, ele saiba mais do que da Bíblia do que você, mas não sabiam nada a respeito de Deus. Ele até começa o livro falando que saber sobre uma pessoa não quer dizer que você conhece essa pessoa. Vamos fazer um exemplo. Você sabe quem é o Barack Obama? Eu sei quem é o Barack Obama, mas eu conheço o Barack Obama? Nunca nem vi. E aí ele fala sobre as pessoas acabam não querendo experiências com Deus, né? Elas acumulam conhecimentos, acumulam saberes sobre Deus, e talvez seja exatamente isso que você esteja fazendo na sua vida. Você sabe muito a respeito de Deus, mas você não conhece quem é Deus. Isso é muito ruim, porque conhecer a presença de Deus,
que é o que a gente tem cantado em diversas canções, por exemplo, Quero Conhecer Jesus, e uma outra música da Gabriela Rocha que é Lugar Secreto, eu fico pensando, por que essa música tem tocado tanto? E por que essa música tem mexido com o coração de tantas pessoas? O que ela diz no refrão é: quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Ela fala sobre um lugar secreto. E aí tem muita gente que canta essa música, mas que não constrói com Cristo esse lugar secreto. Esse lugar é construído através de busca, de oração, de você aprender a ouvir o que ele está fazendo, do jeito como ele quer fazer, da forma como ele quer fazer. E as pessoas se contentam em ficar: não, eu já cheguei até aqui, eu vou só cantar essa música. Porque se eu cantar essa música, eu consigo aqui alimentar as minhas emoções. Não sei se você sabe, mas o seu corpo, ele recebe as melodias e as suas emoções são alimentadas. Então você acha que é Jesus que passou ali por você e ele nem tava lá. Aí a gente precisa tirar o tempo de conhecer quem ele é de verdade, né? Às vezes o grande problema é que nós não conhecemos e achamos que ele é de tal maneira e ele não é dessa maneira. Inclusive, o que fala no livro que eu tô lendo também, ele fala sobre isso que a gente construiu na nossa mente sobre ter um devocional. Vocês sabem o que é um devocional? Vocês têm o devocional de vocês? Mas como que é o devocional de vocês? Porque ele fala isso no livro, né? Que nós construímos uma definição de devocional errada. De tipo assim, devocional é um momento que eu tiro e tal. Beleza, realmente você precisa tirar um momento pra ser só você e Deus. Mas o seu devocional precisa ser o dia inteiro, porque ele faz parte do seu dia todo. Se você não fala com Deus o dia inteiro... perdemos você. Entende? E assim, isso é uma coisa que você só tem se você tiver relacionamento com ele diário, se você buscar, se você ler a palavra dele, porque tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde. E se você estudar verdadeiramente, buscar, você vai encontrar. A Bíblia diz que não há nada que não possa ser revelado debaixo dos céus. Não há nada oculto. Não há nada oculto que não possa ser revelado. E aí tem uma passagem da Bíblia que está lá em Ezequiel 47 que fala sobre níveis de relacionamento, né? Você pode analisá-la de outras formas, mas também fala sobre níveis de relacionamento. E aí tem as águas que dão nos tornozelos, tem as águas que dão nos joelhos, as águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas. Eu sei. Uou! Saia do riacho! Tá, e aí tem os níveis, né, de relacionamento, as águas que dão em cada uma dessas partes. E Deus, ele quer nos levar a águas mais profundas. Eu li há muito tempo atrás que fala o seguinte, que Deus, ele quer nos levar a esse nível de relacionamento onde a gente perca o controle. Porque quando você está em um nível profundo, por exemplo, é um nível em que você não tem em que se segurar, você não tem, os seus pés não estão firmados em nada, você está inseguro, você está com medo. Ele fala que o lugar profundo, né, dentro dos mares, é um lugar escuro, é um lugar onde você não vê o que está acontecendo, você não vê movimento acima de você porque só tem água ao seu redor. E ele fala, é nesse lugar que Deus quer te levar, onde você não dependa de movimento dos outros, você não precisa de movimento de nada, você não precisa de nenhum tipo de estímulo, sabe? Você só precisa depender de Deus. E é o lugar onde mais estão É onde estão as coisas preciosas. As coisas mais preciosas, exatamente. É o lugar onde Quanto Deus mais esconde... fundo, mais profundo, mais preciosidade Exatamente. tem. Os né? tesouros, por exemplo, dos barcos que afundaram estão todos nesses lugares profundos. Animais que nós nem conhecemos estão no profundo, ou seja, quando você mergulha no mais fundo, além de tudo isso, você conhece coisas que os outros não conhecem. E é só você buscando esse relacionamento que você vai conhecer. Tem milhares de coisas no fundo do mar que a gente não conhece, então é a melhor E o nível analogia. que Deus quer nos levar é exatamente esse. Esse nível onde você não tenha controle, onde você vai conhecer coisas novas, mas precisa ser construído, né? As pessoas falam bem assim, o quê? Eu quero ir profundo, então vou pular de cabeça no lugar profundo. Mas não funciona assim. Se você nunca começou, se você não construiu o seu lugar secreto, eu quero te dizer uma coisa, existe o nível dos seus pés, que é o nível dos seus artelhos. Mas é o nível onde você está começando a sua caminhada cristã, entende? Por isso que aqui Até porque se você não estiver preparado, você vai morrer. Imagina só se você pula dentro do mar, de repente, sem preparo nenhum, sem cilindro, sem nada, porque são coisas necessárias. As pessoas que fazem mergulho profundo, eles treinam a vida inteira. Aqueles que fazem, às vezes, até sem respirar, Sim. né? Então, se você vai sem preparo, não adianta. Você pode até conseguir chegar um pouco, mas uma hora você vai se sufocar com aquilo tudo. E morreu. Porque você não vai ter preparo. Isso. E aí vem o nível do joelho, que é onde você aprende a orar, onde você aprende a colocar o seu joelho em oração e buscar Deus. E tem um momento dos seus lombares aqui, nos lombos, que é quando você começa a perder a segurança, onde você entende, olha, não estou no controle da situação, quem manda aqui é Deus, ele estava mandando o tempo todo.
mas Deus quer que a gente vá progredindo esse nível de relacionamento para que a gente possa chegar nesse lugar onde a gente possa afundar na presença dele. E o que é interessante é que é o seguinte, a atmosfera onde Deus quer que a gente esteja, né, essa atmosfera aquática, é uma atmosfera onde ele está em todo lugar. Se você mergulha, tem água por todo lado. E aí você olha para um lado, tem Deus, você olha para o outro, tem Deus, e se você olha para frente, tem Deus. O seu lugar secreto precisa ser esse ambiente. Mas isso tem que ser construído. E aí a gente quis fazer esse vídeo para estimular vocês a deixarem de ser rasos. Vocês jovens que estão assistindo esse vídeo, vocês que são da nossa igreja, se vocês não são da nossa igreja também, parem de ser rasos. E é uma busca diante da presença de sua. Deus. Só necessita de você. Não é que você vai achar isso só indo pra igreja ou não. Isso é diário. Encontrar isso na igreja um dia não vai acontecer. Deus não vai, você não vai ter um relacionamento profundo com Deus encontrando-se com Ele 3 vezes eu vou na semana. mas eu vou na igreja quase todo dia, tudo bem, mas isso precisa ser uma decisão sua. Só sua e dele. É uma intimidade, coisa que ninguém nem precisa saber. Só vocês dois precisam saber disso. Trabalhar para Deus não significa estar com Deus. Deus falou isso comigo no início do ano. Ele falou que você está fazendo um monte de coisas para mim e você não está comigo. E aí eu comecei a chorar, né? Porque a gente acha que por fazer demais para Deus, a gente tá com Ele. E às vezes Ele tá só distante, te esperando. E é isso. Curtam o nosso vídeo. Galera. Compartilha, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Comenta também qual que é a opinião de vocês sobre menta e hortelã. Cara, vai ser muito importante isso. Comenta. Ai, tchau, galera. Beijão.